Fala, minha gente! Muita vibração e energia! Pessoal, como é que vocês estão? Agradeço muito aí, gente, por vocês estarem aqui conosco, podendo assistir aqui as nossas aulas, né? E a gente também podendo contribuir com vocês no processo de aprovação. Tá legal? Então, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Mas, sem mais delongas, vamos que nos interessa, né, gente? Vamos que nos interessa. A gente vai bater um papo hoje sobre processo penal e, obviamente, levando em consideração, deixa eu retornar aqui, questões Selecom, para a prova de vocês, curso de formação de oficiais, CFO, curso de soldado. Tranquilo, gente? Beleza? Então, vamos lá dar continuidade aqui ao nosso estudo rumo à aprovação de vocês. Legal? Gente, primeira questão. Vamos lá resolver primeira questão de processo penal. Diz assim, ó. Entende-se como inquérito policial. Então veja que logo de início ele tenta trazer para a gente um conceito de inquérito policial. Então ele fala assim, ó, que é o procedimento que tem por finalidade levantar requisitos e elementos de informação. Muito importante, pessoal. Porque no inquérito policial, a gente realmente faz esse levantamento dos elementos de informação. Legal? Aí ele vai fornecer, obviamente, indícios de autoria e de materialidade do crime. Para que lá na frente, né, no futuro exercício, como ele coloca aqui, da ação penal. Aí ele vai fazer o questionamento. Preste muita atenção. Ele faz o seguinte, ele diz o seguinte, ó. O inquérito é dotado de natureza. Ele quer saber aqui, gente, qual é a natureza jurídica do inquérito policial. Legal? Então vamos então para assertivas, para a gente discutir um pouquinho isso aqui. Primeiro diz assim, ó. Letra A. Judicial. Eu já vou colocando logo um xizinho, ó, na letra A de aprovação, legal? Boto logo um xizinho dizendo que não é judicial. Por quê, gente? Porque a parte judicial, ele só começa quando existe o oferecimento da queixa-crime ou da denúncia, e dentro desse oferecimento vai existir o quê? O oferecimento e aceitação do juiz. Então, o juiz, quando aceita a denúncia, a queixa-crime, inicia a ação penal e começa o processo. Então, a gente não pode falar que inquérito policial tem natureza judicial, certo? Muito importante. E o examinador quer sempre que vocês errem essa questão. Diz assim, ó, letra B, inquisitiva. Gente, nós já vimos aqui o gabarito, tá? Realmente tem uma natureza, sim, inquisitiva. Por quê? Porque nesse momento nós temos um procedimento, ele é um procedimento, como aqui, ó, no próprio enunciado já está dizendo. Mas, professor, que tipo de procedimento é esse? Ele é um procedimento administrativo, ou seja, ele é feito pela polícia judiciária, polícia civil, polícia federal, legal? E tem natureza inquisitiva. Por quê? Porque nós estamos falando de contraditório, tá? Aqui no inquérito policial. Então, a gente já vai informando para vocês que já temos o gabarito, que é a letra B de bravo, legal? Diz assim, ó, letra C. Vamos ver porque estão erradas as demais assertivas, tá bom? Diz assim, ó, letra C, processual. Gente, também está errado. Não tem uma natureza processual. Porque quando a gente fala de processo, assim, linhas gerais, a gente poderia dizer que também é sinônimo judicial. A gente não está falando de um processo no âmbito judicial. E nem um processo no âmbito administrativo. Nós estamos falando de um procedimento administrativo. É diferente. Legal?
Diz assim, ó, letra D. Tem um caráter sancionador. Não, gente, não é sancionador. Porque quando nós falamos em sanção, é aplicação de uma pena. Então, na parte ainda de inquérito policial, não se fala de pena. Nós estamos onde? Em um procedimento administrativo inquisitorial. Então, uma vez encerrado o próprio inquérito policial, e se existir indício de autoria e materialidade, ele é enviado para o titular da ação penal. O titular da ação penal vai oferecer a denúncia, no caso de crime de ação pública, ou uma queixa-crime, no caso dos crimes de ação privada. Então, uma vez aceito pelo juiz, né, o que vai acontecer? Inicia o processo. Mas a sanção só se dá, nesse caso, depois da sentença condenatória. Legal? A sentença condenatória. Professor, tem um caráter disciplinar? Também não. Por que não tem um caráter disciplinar? Porque nós não estamos falando dentro do âmbito do direito administrativo militar. A gente tem que distinguir isso aí. Quando falamos em inquérito policial, em que pese ser um procedimento administrativo, mas ele tem finalidade o quê? Apurar se houve elementos de informação naquela situação e a partir daí, existindo indício de autoria e materialidade, você encaminhar ao Ministério Público. Bom, e qual a diferença da questão disciplinar? A questão disciplinar não vai levar para uma situação eminentemente judicial. Ela vai resolver no próprio âmbito interno. Vamos imaginar que exista um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Tranquilo. A gente tem aquele processo administrativo disciplinar que se dará dentro da estrutura da Polícia Militar, do Bombeiro Militar. Legal? A gente não pode falar nessa situação aí que seja idêntica à natureza jurídica do inquérito policial. Legal? O que é que nós temos aqui, gente? Nós temos aqui letra B de bravo, que é o gabarito de vocês. Legal? Vamos então ver mais uma questão. Deixa eu colocar aqui um marcadorzinho de texto. Pronto, filé. Vamos então, pessoal. Vamos ler o enunciado? Então, me acompanhe, por favor. Diz assim, ó. Conforme a sistemática do CPP, que é o CPP, gente? Código de Processo Penal. Legal? Diz assim, ó. O inquérito policial, o IP, constitui, procedimento de natureza instrumental. Legal. Visto que se destina a esclarecer os fatos delituosos relatados na notícia de um crime, fornecendo subsídios para ou ter, obviamente, né, o prosseguimento ou arquivamento da persecução penal. Nesse contexto, assinale a alternativa que, importante, gente, né? Não descreve uma das características do IP. Não descreve uma das características do inquérito policial. Essa questão é bem tranquila. O que é que ele pede aqui? Ele fala assim, das alternativas abaixo, qual não é uma característica do inquérito policial? Mas mais que isso, gente, o próprio enunciado, ele deixa muita situação para a gente aprender também um pouquinho de processo penal. Veja que ele diz que é um procedimento, acompanha aqui, ó, né? Natureza instrumental. É instrumental? É, porque há uma instrumentalização de determinados atos praticados que tenta esclarecer se houve ou não houve a infração penal. Legal? Por quê? Porque para ele chegou a notícia de um crime, a notícia criminis. Então, o que vai acontecer? Diante dessa situação, a gente vai dizer o seguinte,
vai continuar a persecução penal ou vai arquivar? E o que vem a ser a persecução penal? A persecução penal, ela começa desde uma fase pré-processual, pode ir para uma fase processual. Então a gente começa aqui na persecução penal, ó. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Vou botar de PP, tá? Persecução penal. Aí a gente começa, tá? Chega a notícia crime, nós temos um inquérito policial, pode existir aqui uma ação penal até iniciar o processo judicial, tá? Processo judicial propriamente dito, levando a uma possível condenação. Então, tudo isso é a persecução penal. O que é que acontece aqui? Pode chegar aqui, ó, nesse momento aqui, ó, do inquérito policial e dizer assim, ó, poxa, não tem justa causa não para ter uma ação penal. Então, a partir daí, o que é que vai acontecer? O Ministério Público não vai oferecer a denúncia e já acaba a persecução penal. Então, uma vez havendo procedimento, vai chegar lá até o processo judicial. Tranquilo? Então, tudo isso é persecução penal. Só que nessa questão, ele quer saber qual dessas não descreve uma característica do IP. Vamos analisar uma a uma? Legal? Vamos lá? Letra A diz assim, ó. É um procedimento sigiloso. Tá correto, gente. É um procedimento, sim, sigiloso. Professor, é um procedimento sigiloso por quê? Eu sempre converso com nossos alunos, seja através aqui do online, né? Seja através da questão presencial. Pessoal, inquérito policial é instrumento de investigação da polícia. Se é um instrumento de investigação da polícia, é óbvio que tem que haver sigilo. Você não pode chegar e dizer assim, ó, poxa, amanhã eu vou fazer uma busca e apreensão na casa de Beltrano. Amanhã nós vamos pedir aí o mandado de prisão de Ciclano. Porque senão não existe o objetivo de ter o próprio inquérito policial. Ele é sigiloso. O que a gente tem que entender é, mesmo sendo um procedimento sigiloso, esse sigilo é relativizado, mitigado. Professor, relativizado por quê? Porque, veja, o advogado, ele pode ter acesso. Legal? Pode ter acesso. Acesso como? Dentro do inquérito policial, aquela documentação que já está registrada lá, tá? Né? Já está documentada, ele pode ter acesso. O Ministério Público vai ser o destinatário, então não tem sigilo para o Ministério Público. E no final chega na mão de quem? Do juiz. Também não tem sigilo para o juiz, legal? Mas é um procedimento sigiloso? Sim, não tenha dúvida. Diz assim, ó, letra B. Indispensável. Gente, não é indispensável não, tá? Tá errado aqui. Professor, mas o inquérito policial, ele é importante. Como é que ele não pode ser indispensável? Gente, não é que a questão da da dispensabilidade significa dizer que não há importância. Quando a gente fala que ele é dispensável, ó, quando eu coloco aqui, eu fecho aqui o IN, e de que ele é dispensável, é porque podem surgir outros procedimentos no âmbito administrativo que possa dar ampla condições ao Ministério Público, por exemplo, de oferecer uma denúncia. Digamos que haja uma sindicância que tenha lá a questão do indício e materialidade de um crime. O que ele vai pegar? Vai pegar essa sindicância e oferecer a denúncia. Então não quer dizer assim, para oferecer uma denúncia, eu tenho que ter um inquérito policial? Nem sempre. Claro, na grande maioria das vezes você precisa de um IP. Legal? E é muito importante o inquérito policial. Mas será dispensável se tivermos, por exemplo, outros procedimentos que dê
toda a sustentabilidade para que haja aí a ação penal. Tranquilo? Já temos aqui o gabarito. A letra errada aqui é a letra B de bravo, né? Que não descreve as características. Mas vamos ver as demais. Letra C. Procedimento indisponível. Perfeito. O delegado de polícia não pode dispor sobre ele. Ou seja, ele não pode, de ofício, arquivar um inquérito policial. Tranquilo? Procedimento escrito. Também, gente. É um procedimento escrito. Claro que hoje não só escrito. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da informática, nós temos muitos outros mecanismos que auxiliam. Ele deixa de ser mais que escrito. Mas para a prova de vocês, é um procedimento escrito sim. Legal? Previsto no CPP. Procedimento oficioso. E professor, procedimento oficioso? Sim, porque tem que ser feito de ofício pelo delegado de polícia. Então, nós vimos aqui que uma questão que não vai descrever uma característica do inquérito policial, letra B, quando ele diz que é um procedimento indispensável. Legal, gente? Bora continuar? Simbora? Vamos lá. Questão, mais uma questão, tá? Fala assim, ó. De acordo com o IP, de acordo com o inquérito policial, desculpem, assinale a alternativa correta. Então, vamos que vamos. Diz assim, ó. A presidência da investigação de natureza criminal, é privativa da Polícia Judiciária. Minha gente, o inquérito policial, a presidência do IP do inquérito policial é sim privativa da Polícia Judiciária, seja Polícia Civil, seja Polícia Federal. Legal? E quem preside o inquérito policial, a autoridade policial, é o delegado de polícia. Só que a questão não perguntou isso. A questão perguntou se a investigação criminal, tá? Ela é privativa da Polícia Judiciária. Resposta: não. Então já vou aqui cortando a letra A. Por quê? Porque a situação de investigar criminalmente também pode ser, só a título de exemplo, legal? Pode ser também conduzida pelo Ministério Público. Certo? Letra B. É permitido ao MP, ao Ministério Público, conduzir o inquérito policial com autoridade suprema. O que ele quer dizer aí? Ah, gente, primeiro que o seguinte, o Ministério Público nem conduz inquérito policial. O Ministério Público, ele tem outras formas de investigação. Legal? Não é um inquérito policial. Ainda diz que tem autoridade suprema. Não é bem assim. O Ministério Público pode sim investigar situações de natureza criminal, mas dizer que ele conduz inquérito policial, não. E também nem tem autoridade suprema. Tranquilo, pessoal? Então a letra B de bravo também está errada. Vamos para mais uma assertiva? Letra C. Diz assim, ó. A autoridade policial pode contrariar a moralidade e ordem pública na reprodução simulada de fatos concernente aos crimes contra a dignidade sexual. Pessoal, dentro das diligências que a autoridade policial pode fazer, é fazer uma reprodução simulada de fatos. Até aí tudo bem, tem previsão legal. Mas, independentemente que
que seja contra crimes contra a dignidade sexual ou qualquer outro capítulo pertencente ao Código Penal, a partir do momento que vá de encontro à moralidade e ordem pública, gente, não pode ser realizado, tá, essa reprodução simulada de fatos, que a gente chama de reconstituição dos fatos. Então, a letra C também está errada. Beleza? Letra D, fala assim, ó. A competência de apuração das infrações penais, beleza, crime, né? Ou contravenção, e da sua autoria não excluirá a de outras autoridades administrativas, que não a Polícia Judiciária, a quem por lei seja cometida a mesma função. Então, o que é que significa, gente? A título de exemplo, nós podemos ter aqui, ó, Ministério Público fazendo as investigações criminais. Tranquilo? Então, gabarito aqui, letra D de dado. O Ministério Público pode sim fazer investigação de natureza criminal. Certo? Simbora? Mais uma questão. Fala assim, ó. Conforme o CPP, Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Ele quer saber aí qual é a questão correta. Vamos lá analisar, né? Letra A. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Uma dica que eu dou para os nossos queridos alunos é o seguinte: preste muita atenção quando numa assertiva vem a palavra somente, né? Porque às vezes, na grande maioria das vezes, ela está errada. Mas nesse caso aqui, gente, a letra A ela está correta. Legal? Por quê? Porque quando a gente fala de crime de ação privada, pode ter uma determinada queixa-crime, né? Ou seja, o querelante, o ofendido, ele pode simplesmente querer procurar o Estado juiz, né? De qualquer forma, no sentido de impetrar aí uma queixa-crime para proceder a inquérito. E quem tem a qualidade para intentá-la? Quem tem a qualidade para intentá-la é o ofendido ou seus representantes legais. Então aqui ele é texto de lei, legal? Professor, onde é que eu vejo isso? Lá no artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo 5º também do CPP. Então já temos aqui o gabarito na letra A da sua aprovação. Vamos ver as demais? Letra B, diz assim, ó. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito, desde que haja justa causa. Não pode, tá, gente? Não pode, né, pela disponibilidade, artigo 17 do CPP. Então, a letra B está errada. Professor, como cai essa questão, né? Como cai? Como você resolve muitas questões nesse sentido? É porque cai na prova de vocês. Legal? Diz assim, ó, letra C. Letra C, a representação é retratável, ainda que depois de oferecida a denúncia. Não, né, gente? Depois de oferecida a denúncia, a representação ela é irretratável. Lembrando, depois de oferecida a denúncia, ela é irretratável. Então aqui, ó, letra C está errada. Professor, a letra D. A letra D diz assim, ó. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuges, ascendentes, descendentes até o 2º grau. Ele esqueceu de um aqui. Ele esqueceu de quem? Do irmão. Lembra que a gente já falou em nossas aulas? E a gente continua a falar para vocês, né? É a regra do CAD. Cônjuges, ascendentes, descendentes e irmãos. Veja que ele fechou só
até descendentes. Então, a letra D também ela está errada, tá bom? Lá no artigo 24, parágrafo 1º. Bom? Diz assim, ó, letra E. É facultado ao MP desistir da ação penal? Não, né, gente? O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Artigo 24 do Código de Processo Penal. Daí, nós já temos o gabarito, que é qual, professor? Que é exatamente a letra A da sua aprovação. Simbora? Então vamos lá. Mais uma questão aqui, ó. De acordo com as disposições do CPP, é correto afirmar que o delegado de polícia pode arquivar inquéritos policiais pré-instaurados? Claro que não, né, gente? A gente já viu. Delegado de polícia, autoridade policial, ele não pode arquivar. Legal? Então, letra 1 já está errada. Nos crimes de ação pública, ó, incondicionada, uma das formas de instauração do IP, do inquérito policial, se dá pela requisição do Ministério Público, né, gente? Já temos aqui o gabarito. Então, uma das situações de uma ação pública incondicionada é requisição do Ministério Público. Leia-se, é ordem, tá? Do próprio Ministério Público. Professor, está onde aí? Lá no artigo 5º, tá? Artigo 5º, inciso 2, de onde? No Código de Processo Penal. Vamos lá, continuar? Letra C. O inquérito policial é a única forma de investigação preliminar existente no processo penal brasileiro? Claro que não, né, gente? Não só tem o IP, tem muitos outros procedimentos que são investigados, que têm caráter investigativo. Legal? C também está errado. Letra D. Código de Processo Penal prevê que o inquérito, em qualquer caso, tem duração de 20 dias? Claro que não. Sistemática a gente vê, no artigo 10, o réu está preso, né? A pessoa está presa lá, são 10 dias. Também a letra D está errada. Letra E. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública condicionada, o inquérito pode ser iniciado pelo delegado sem necessidade de representação. Claro que não, né, gente? O nome já diz, ó, iniciativa pública condicionada. Ela é condicionada a quê? Ela é condicionada à representação também. A letra E, ela está errada. Beleza? Bora lá? Mais uma questão. Um delegado de polícia recebeu uma denúncia anônima sobre a existência de um grupo que se destinava a praticar roubos à loja de celulares. Diante da notícia recebida, com base no entendimento dos tribunais superiores, o delegado deverá, letra A, terá discricionariedade para a instauração do inquérito? Não. Vou explicar aqui para vocês e nós já vamos para a alternativa. Legal? Gente, a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, ele simplesmente não quer dizer que ele não vai instaurar um inquérito. Mas o que é que entende os tribunais superiores? Que para haver uma instauração de um inquérito policial, faz necessário que a autoridade policial faça diligências prévias. Façam diligências preliminares. Legal? Esse é o entendimento dos tribunais superiores. Letra A. Terá discricionalidade para a instauração do inquérito? Não. Não poderá adotar qualquer medida por tratar-se de denúncia anônima? Não, né, gente? Também não é assim. Por quê? Porque ele tem que fazer, obviamente, diligências prévias. Letra C. Deverá, aqui o gabarito, né? Já vemos o gabarito. Realizar diligências preliminares para averiguação antes de instaurar o IP. Então já temos o gabarito aqui, é a letra C.
Diz assim, ó, deverá instaurar imediatamente o inquérito policial para apurar os fatos? Não. E a letra, desculpa, deixa eu voltar aqui. E a letra E, poderá dispensar o IP e encaminhar as informações recebidas ao órgão ministerial para oferecimento da denúncia. Também está errado. Legal, gente? Gabarito aqui, letra C. Bora lá, mais uma questão? Beleza. Diz assim, ó. Constitui elemento de informação no IP, no inquérito policial, que é expressamente vedado caso, para sua realização, haja ofensa à moralidade ou ordem pública. Pessoal, o que é que não se pode fazer desde que haja ofensa ou à moralidade pública? Veja que existem inúmeras diligências. Legal? Então vamos lá. Apreensão de objetos? Pode haver tranquilamente a apreensão de objetos. Acariação entre acusado e vítima? Pode, não tem problema nenhum. Ah, professor, vou juntar vídeos ou fotos? Pode também, não tem problema nenhum. Acariação entre os acusados? Também. O que não pode existir, gente, é a reprodução simulada dos fatos. Se houver ofensa, seja moralidade, seja ordem pública, não pode existir a reprodução simuladas dos fatos. Se ligue aqui, gente, não pode de jeito nenhum. Legal? Tranquilo? Vamos lá, mais uma questão. Diz assim, ó, considerando que o IP é o conjunto de diligências realizadas pela autoridade policial para a obtenção de elementos que apontam a autoria e comprovam a materialidade das infrações penais investigadas, subsidiando assim o MP, Ministério Público, o ofendido no oferecimento da denúncia. Denúncia em que situações, gente? Crime de ação pública, tá? Ou na queixa-crime, nos crimes de ação privada. Diz assim, ó, é característica do IP. Qual é a característica do IP aqui? Letra A, contraditório, errado. Professor, errado por quê? Contraditório só na fase judicial, processual. Contraditório, ampla defesa, legal? Disponibilidade, não, você não pode dispor sobre ele. Indispensabilidade, também não. Arbitrariedade, vixe, o que é arbitrariedade é contra, né, gente? Arbitrário é contra a lei. Resposta aqui, letra B, oficiosidade. Por que oficiosidade? Porque é feito pelo um órgão oficial. Se nós estamos falando de inquérito policial, estamos falando de polícia judiciária. Estamos falando de quem vai fazer isso aí, quem vai ser o encarregado, delegado de polícia. Vai presidir o inquérito policial, seja pela Polícia Civil ou Polícia Federal. Tranquilo? Bora lá? Diz assim, ó, sobre o inquérito policial, diz que é um procedimento administrativo investigativo a cargo das polícias judiciais, estadual, Polícia Civil, Federal, Polícia Federal. A finalidade precípua de subsidiar futuras ações penais, seja públicas ou privadas. O que é que ele quer saber? Ele quer saber aqui o que é a afirmativa correta. Diz assim, ó, letra A. Inquérito policial é imprescindível ao ajuizamento da ação penal? Não. Por quê? Porque ele é dispensável. Pode ter outro procedimento que dê toda a sustentação para que haja aí o oferecimento da ação penal. Letra B de bola. Caderno investigativo tem como característica marcante o contraditório. Já falamos. Contraditório só na parte processual. Também está errado. Delegado de polícia, na condição de presidente do IP, pode solicitar arquivamento? Não, gente, não há arquivamento pelo delegado de polícia. Legal? Sendo a ampla defesa, ampla defesa, um direito constitucional consagrado. Legal? Inclusive daquele que acabou de ser preso. Caberá ao delegado de polícia velar pela preservação desse direito no inquérito policial? Resposta, não, né, pessoal?
ampla defesa e contraditório só na parte processual. Legal? O ato de indiciamento, indiciamento é privativo da delegado de polícia, não podendo o órgão ministerial imiscuir-se em tal questão. Gente, temos aqui o gabarito da questão. Porque quando falamos em indiciamento de inquérito policial, é ato privativo da autoridade policial, é ato privativo do delegado de polícia. Legal? Desculpem. Então, gabarito aqui, letra E. Minha gente, vamos ficando por aqui. Obrigado de coração, comparecimento de todos vocês. Legal? Muitos estudos aí, muita fé em Deus, que tudo vai dar certo. Beijo em vocês aqui, no coração de vocês. Legal? Muita fé em Deus, que todos nós, iremos aí rumo à aprovação. E nós aqui da Vibe estaremos ajudando vocês. Legal? Tudo de bom e até a próxima.